Dando início ao nosso material da apostila de número 3, as disciplinas pertinentes a essa apostila, especificamente química, nós vamos trabalhar nesse primeiro capítulo o assunto funções inorgânicas. São 4 funções inorgânicas, amigos: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. E nós iremos ver a teoria de ácido-base de vários cientistas, mas iremos começar com um cientista chamado Arrhenius, e iremos verificar, dentro do que Arrhenius ensinou, que esse assunto é um assunto tranquilo, que você vai facilmente poder compreendê-lo. Primeira coisa que eu queria lembrar contigo, olha aqui essa imagem que eu trouxe. O que é que a gente trouxe aqui? Eu trouxe aqui a imagem de algumas frutas cítricas, e aqui eu vou citar, por exemplo, a laranja, eu vou citar o limão, vou citar a acerola. Você já deve ter ouvido falar que esses vegetais, que eu acabei de citar, possuem uma quantidade determinada de vitamina C. Vitamina C é um ácido. Então, essa função ácido vai estar presente, por exemplo, nessas frutas cítricas que eu acabei de citar, como a laranja, o limão, a acerola, o abacaxi. Todos eles têm essa característica, essa função ácida em sua composição. Mas e o que seria como característica? O que a gente teria para dizer assim, olha, isso aqui é uma função ácido, por isso, por isso, por isso. Vamos lá. Primeira delas, quando estão na solução aquosa, o que significa solução aquosa, Vax? Quando estão na presença da água, o que vai acontecer? Eles irão sofrer um processo chamado ionização. O que seria essa ionização? Eles vão originar um cátion. Cátion é um íon positivo, e esse cátion vai ser o hidrogênio. Então, eles originam íons, produzindo como cátions quem? O hidrogênio. Então, primeira coisa que eu quero que você saiba, os ácidos, conforme o que a gente citou aqui na visão do químico Arrhenius, são substâncias ou agentes químicos que na presença da água sofrem ionização, na presença da água, e geram o íon. Que íon é esse, Vanks? O cátion H+. H+ significa o quê? Quando a gente estudou NOx, o que a gente aprendeu? Que o sinal de mais significa liberação. Então, solução aquosa, os ácidos conduzem a eletricidade. Quer dizer então que se eu pegar água mais suco de limão, conduz corrente elétrica? Conduz. Mas se eu colocar água mais açúcar, conduz corrente elétrica? Não. Em solução aquosa, os ácidos conduzem a eletricidade. Por quê? Porque você tem um processo de quebra chamado ionização e vai desdobrar os íons, né? Qual é a característica de sabor dos ácidos? Os ácidos têm um sabor azedo. Alguns exemplos de ácido: limão é azedo, vinagre, tamarindo. Conhecem essa fruta? Tamarindo é uma fruta que tem uma casquinha seca e é uma fruta marrom com semente preta. Pensa numa fruta ácida. Você come bastante tamarindo, eu era criança, eu comia bastante, chega os seus dentes perdem até a sensibilidade de tão forte que é. Então essas estruturas são estruturas ácidas. Então, o que é que a gente tem que saber dos ácidos? Na presença da água sofrem ionização. Originam íons cátion H+. Conduzem corrente elétrica. O seu sabor, via de regra, são estruturas azedas. Pronto, isso aqui já é o primeiro passo para você entender os ácidos, tá? Vamos lá. Quando estão em solução aquosa, que a gente acabou de falar para você, os ácidos reagem também com um segundo grupo. Olha essa criança aqui sabendo o que é um ácido, veja só. Pela fisionomia, ela já deixou bem claro que ele é azedo, né? Então, aqui, os ácidos reagem com as bases, formando sal e água. Essa reação é conhecida como reação de neutralização. Vanks, o que é uma base? Deixa eu falar para você. Base, segundo Arrhenius, são estruturas que sofrem dissociação. O que é que o ácido sofre, Vanks? Ionização. Ela produz também íons? Produz. Só que ela produz um íon negativo, que é um ânion, é hidroxila. Ácido, olha aqui, ácido, ionização. Base, dissociação. Ácido libera cátion H+, base, ânion H-. E quando eu junto os dois? Quando você junta os dois, você neutraliza as propriedades um do outro. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos imaginar que você esteja com queimação estomacal, com azia, né? Você está sentindo o seu estômago literalmente queimando. Sabe o que é isso? Presença de ácido clorídrico em excesso. Então você vai combater a acidez do seu estômago com uma base, porque isso aqui é o que neutraliza, um ácido reagindo com a base, eles vão ser neutralizados, gerando sal mais água. Reação de neutralização. Que legal. Então, o ácido
elimina as características básicas. E a base elimina as características ácidas. Sim. Então, se você tiver com queimação estomacal, você vai tomar uma base. Ah, Vanks, eu estou com uma queimação no estômago, eu vou tomar café ou tomar uma Coca-Cola. Você vai piorar o quadro, sabe por quê? Porque tanto café como a Coca-Cola são substâncias ácidas. Substâncias ácidas. Vamos à classificação dos ácidos aqui, ó. Monoácidos. O prefixo vai ser o X da questão. Mono, di, tri. O que significa mono? Então, é um ácido com hidrogênio. Veja que o ácido começa com hidrogênio, tá vendo? Ó? Um ácido. Ó. Depois eu vou te ensinar o nome deles. Ácido clorídrico, nítrico, perclórico. Essa galera aqui tem quantos hidrogênios? Vai liberar um íon, H+, só. Diácidos. O nome já diz tudo. Diácido vai ter quantos íons H+? 2. Ácido sulfídrico tem 2. Ácido carbônico, ácido sulfúrico. Esse moço bem aqui, ácido carbônico, ele está presente nas bebidas gaseificadas. Eu acabei de citar a Coca-Cola, não foi? Então, a Coca-Cola tem essa característica de bebidas gaseificadas, possuem o ácido carbônico. Triácido, Vanks, vai ter quantos hidrogênios, quantos íons H+? 3. Ácido bórico tem 3, fosfórico, sulfúrico. Esse aqui com 3, H2SO4 que é 3, perdão. Então aqui, ó, onde você tiver 2 hidrogênios de ácido, 1 hidrogênio monoácido, 3 hidrogênios triácidos. Veja essa situação aqui. Dê uma olhadinha aqui, ó, essa formiguinha aqui. Quando a formiga te dá uma picada, ela libera um ácido chamado ácido fórmico. Você já deve ter percebido também que se você tiver uma trilha de formigas tá trabalhando em conjunto, você vai lá, se você matar uma formiga, ela vai liberar esse ácido e o odor vai avisar para o grupo que eles estão em risco. As formigas se dispersam. Basta uma fazer isso que elas se dispersam, tá? Aqui temos os ácidos na forma de produtos farmacêuticos. Aqui tem ácido acético, tá vendo? Os tetrácidos têm quantos hidrogênios? 4. H4P2O7, H4SiO4. Então, monoácido, diácido, triácido, tetrácidos. Quanto à presença de oxigênio, nós vamos dividir os ácidos em 2 grupos. Veja aqui, ó, hidrácidos e oxiácidos. Vanks, eu tenho tudo isso na minha apostila? Tem tudo isso na sua apostila, ainda mais essa aula que vai ficar gravada para você estudar. O que são hidrácidos? Hidrácidos são os ácidos sem oxigênio. Exemplo, HCl, H2S, HBr. O que está acontecendo aqui? Ninguém tem oxigênio, então começa com hidrogênio os ácidos, né? E aí, Vanks, eles não têm oxigênio, eles vão ser chamados de quê? Hidrácidos. E o oxiácido? Com oxigênio. Aqui, ó, H2SO4, H3PO4, H3BO3, H3BO3. Todo mundo tem o que aqui? Todo mundo tem a presença de oxigênio. Então, são oxiácidos. Então, olha só as classificações. Eu já te mostrei. Quanto ao número de hidrogênios? Monoácido, diácido, triácido, tetrácido. Quanto à presença de oxigênio? Se não tiver oxigênio, hidrácido. Tiver oxigênio, oxiácido. Volatilidade. Eu coloquei aqui para você uma indicação chamada pH. O que é o pH, Vanks? pH indica a acidez de uma estrutura. O pH ele é visualizado de acordo com uma regra ou tabela. pH pequeno são ácidas as estruturas, pH elevado são básicas. A gente vai do 1 até o 14. Do 1 ao 7, até o 7 são estruturas ácidas. O 7 é neutra, acima de 7 até o 14 é básico. É como se eu tivesse isso aqui, amigos, ó. Bem aqui, o pH 7, isso aqui é uma estrutura neutra. Está aqui o 1, está aqui o 14. Essa galera que está aqui, pH pequeno, são estruturas ácidas. E aqui, entre 7 e 14, são estruturas básicas. Vanks, um copo de leite vai se encaixar onde aqui? Acima de 7. Um copo de café vai se encaixar onde? Abaixo de 7. Então, aqui estão estruturas com o nome de quê? pH. Como é que a gente lê isso? Potencial hidrogeniônico. Potencial hidrogeniônico. Quanto mais baixo o pH, mais ácida é a estrutura. Quanto à força, quando é que um ácido é forte, quando é que ele é moderado ou fraco? Essas são as classificações, meus amigos. Olha para cá. Forte, semiforte, também conhecido como moderado, e fraco. Você vai fazer uma conta, você vai fazer um cálculo. Veja só, grau de ionização é igual
grau de ionização é representado pela letra grega, alfa. Você vai pegar e vai dividir o número de moléculas que foram ionizadas pelo total de moléculas que você possui. Se essa resposta der acima de 50%, ó, se o seu alfa for maior do que 50%, você está diante de um ácido forte. Se essa resposta der entre 5 e 50, ele é moderado. E se tiver abaixo de 5, é porque ele é fraco. Tá bom? Você divide as moléculas ionizadas pelo total de moléculas. Eu vou já dar exemplos para você. O resultado tiver acima de 50%, o ácido é forte. Entre 5 e 50 ele é moderado e abaixo de 5 ele é fraco. Aqui estão as classificações que a gente trouxe para você. Monoácido, diácido, triácido e tetrácido, tá? 1 hidrogênio, 2 hidrogênios, 3 hidrogênios. E também temos com relação à hidratação. Cuidado com essa hidratação aqui. O que é que significa hidratar? Presença da água. Então, olha o que vai acontecer aqui. O processo para você aprender o nome. Isso aqui é importantíssimo. Olha aqui, presta atenção. Você vai pegar um ácido qualquer e vai chamá-lo de orto. Eu peguei aqui como exemplo o ácido fosfórico, tá? Qual é a molécula dele? H3PO4. Então, esse aqui vai ser o orto. O orto seria a estrutura original. Se você tirar uma molécula de água dele, você vai utilizar a terminologia meta. Então, prefixo meta significa que você pegou um ácido e tirou uma molécula de água dele. Veja, H3PO4. Vamos tirar uma molécula de água. A molécula de água é H2O. Você tem 3 hidrogênios, tira 2, sobra quem? Sobra H. P. Você tem 4 oxigênios, tira 1, sobra 3. HPO3. Quem vai ser o HPO3? HPO3, o nome dele não era fosfórico, o nome daquele ácido? Sim, o nome dele era fosfórico. O que é que vai acontecer agora? Quando você tirar uma molécula dele, você vai chamá-lo de metafosfórico. E o que é o pirofosfórico? Pirofosfórico é o seguinte, tu vai pegar a molécula original e vai pegar 2 delas. Como assim, Vanks? Daqui é o H3PO4, né? Você vai pegar 2 delas, ó, 2 vezes esse aqui. Como é que vai ficar? H6, P2, O8. E daqui tu vai tirar uma molécula de água. H6 menos H2 fica quem? H4. Repete o P2. Você tem 8 oxigênio, tirou 1, O7. Então, quem que vai ser o H4, P2, O7? O ácido pirofosfórico. Uso orto para a estrutura original. Uso meta, tirando uma molécula de água. Uso piro. Eu pego 2 moléculas originais e delas tiro uma molécula de água. Metafosfórico, pirofosfórico. Foi isso que eu acabei de mostrar para você. Isso vale para qualquer estrutura que você possa retirar a molécula de água da mesma, desidratando, tá? Algumas situações que a gente precisava citar para você visualizar como isso aqui faz parte do nosso dia a dia. Eu trouxe alguns ácidos que você encontra no seu dia a dia. Vamos ver? Olha aqui. Ácido acético. Isso aqui é o vinagre. Ácido cítrico, que eu comecei a aula falando deles. É o ácido da vitamina C, da laranja, do limão. Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico você encontra na bateria do automóvel. Ácido fosfórico, muito comum na agricultura, utilizado na produção de fertilizantes. Outro exemplo, ácido carbônico. Isso aqui está onde, Vanks? O ácido carbônico, amigos, ele está presente nas bebidas gaseificadas, nos refrigerantes, por exemplo, né? Ele é formado como? O ácido carbônico ele vem da junção de dióxido de carbono mais água. CO2 mais água origina H2CO3. Ou seja, ácido carbônico. Está aqui, ó, CO2 mais água, originando H2CO3. Bom, agora eu vou te ensinar como fazer a nomenclatura dessas estruturas ácidas. Nós falamos para você que existem 2 grupos de ácidos. Os hidrácidos, aqui não é X não, aqui é C, tá? Os hidrácidos e os oxiácidos. Hidrácidos e oxiácidos. Quem são os hidrácidos? Não tem oxigênio. A nomenclatura deles é muito fácil. Olha como é fácil. Você vai pegar o nome do elemento e vai acrescentar hídrico. Só isso, Vanco? Só. Então vamos lá. Ó. Os nomes são formados acrescentando-se a terminação hídrico às primeiras letras do nome do elemento.
Aí você tem que saber o que é Cl. Vanks, Cl é cloro. Cloro mais hídrico vai ser o ácido clorídrico. Ah, que legal. Quem é o Br? Vanks, Br é o bromo. Bromo somado com hídrico, bromídrico. HI, quem é o I? Iodo. Iodo mais hídrico, iodídrico. Lembre-se, essa regra é só para quem? Para os hidrácidos. Quem são os hidrácidos? São aqueles que não têm oxigênio. Não esqueça disso. Queria alertá-los que quando aparecer o elemento S, que é o enxofre, não vai escrever enxofre hídrico, tá? Se aparecer o S de enxofre, você vai usar a terminologia SUF. Por isso que a gente tem açufúrico, sulfuroso, temos o sulfato, sulfeto, sulfito. Não use enxofre como palavra, use a terminologia SUF. Oxiácidos. Bom, o oxiácido, meus amigos, a gente vai trabalhar com NOx. A gente vai ter que trabalhar com NOx e vai trabalhar com terminologias, essas aqui, ó. Ico, oso, vou separando aqui, o ico, oso, hipo, oso, e tem um aqui na frente que é a per-ico. Nossa, Vanks, isso aqui é muito complicado. Não é, você vai ver que não é. De acordo com o elemento central, temos o sufixo oso e o ico. O oso tu coloca para o menor, NOx, e o ico para o maior. Seja mais claro, vou te mostrar. Olha aqui o exemplo, ó. HNO2, HNO3, H2SO3, H2SO4. Presta atenção. Aqui o nitrogênio vai ter NOx quanto? Mais 3 e aqui mais 5. Você vai calcular o NOx daqui do meio. Ah, aquele assunto que nós trabalhamos na aula passada. Exatamente. Quando você calcula o NOx, o que tiver menor NOx, você escreve oso. O que tiver maior, você coloca ico. Então aqui, ó, HNO2 e NO3. Isso aqui não é o menor, NO2? Então vai ficar como nitroso. E o maior vai ser o quê? Nítrico. Pronto. Aqui, SO3 e SO4. Esse aqui é o menor. SO3 é o menor. Essa a gente usa o quê? SUF. Então esse aqui vai ser sulfuroso. E o maior vai ser sulfúrico. Dá outro exemplo, Vanks. Vou colocar bem aqui, ó. HClO3, HClO2. Quem é que tem o NOx maior e o NOx menor? O de baixo tem o menor, ClO2. Então ele vai ser o cloroso. Esse aqui é o cloroso. E o de cima, clórico. É só assim que a gente trabalha. Depois eu vou te mostrar as regras do NOx. Vou te mostrar os principais ácidos que terminam em ico e vou facilitar a sua vida. Não se preocupe. A gente aprende isso aqui como NOx, praticando. Esse é o primeiro momento que você está vendo. Não se preocupe. Você vai conseguir aprender isso com muita facilidade. Vamos fazer a nomenclatura deles? Bom, os hidrácidos eu já lhe ensinei. O que é que você faz com os hidrácidos? Quem não tem oxigênio acrescenta hídrico. Olha lá. Vamos colocar aqui alguns exemplos para você fazer. Não, todos eles aqui estão sem oxigênio, não é mesmo? Se eles estão sem oxigênio, eles são hidrácidos. Como é que você vai fazer a nomenclatura? Acrescenta hídrico. Esse aqui vai ser HCl, clorídrico. HI, iodídrico. Com S, enxofre, SUF, sulfídrico. Eu fiz questão de colocar esse aqui, ó, só colocando um asterisco nele. Esse aqui é o ácido cianídrico. Vanks, eu já ouvi falar do ácido cianídrico. Amigo, cianídrico é um ácido que você inalar, você morre. Alguns estados americanos utilizam o ácido cianídrico para efeito de pena de morte. Ó. HBr, BR é bromo, que vai ficar como? Bromídrico. O F é flúor, vai ficar como? Fluorídrico. Vanks, coloca só hidrácido, porque aí tudo termina em hídrico. Pois é. Você deve também estar me perguntando por que esse aqui aparece com 2 hidrogênios e os outros só com 1. Sabe por que é, moçada? Porque a gente olha para a família. Então, quando você, por exemplo, vai com a família 5A, você vai usar 3 ligações covalentes. 6A, você usa 2. 7A, você usa 1. Um exemplo, o enxofre é da família 6A. Por isso que fica H2S. O flúor é da família 7A, por isso que fica só HF. Tá vendo? Ó? Dependendo da família, indica-se quantos hidrogênios ionizáveis você vai ter.
Vamos agora ver a nomenclatura dos oxiácidos. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para você fazer junto comigo. Olha aqui. Quando o elemento forma um oxiácido, você usa a terminologia ico. Então, olha aqui, ó. Quem é que está bem aqui no H2CO3? Carbono e aqui boro. Então, como é que vai ser a nomenclatura do H2CO3? Ácido carbônico. Muito bem, ácido carbônico. E do boro? Ácido bórico. Van, que se tiver mais de um NOx, o menor a gente usa oso. Muito bem. Vamos lá. Quando o elemento forma dois oxiácidos, você coloca ico para o maior e oso para o menor NOx. Veja o exemplo. Dois exemplos aqui, ó. HNO3, HNO2, H2SO4, H2SO3. O maior é esse, não é? Então usa o quê? Ico. Então aqui vai ser ácido nítrico. O menor você usa oso, vai ser nitroso. H2SO4 é o maior, ico, vai ficar sulfúrico. H2SO3 é o menor, vai ficar sulfuroso. Muito bem. Vamos para a próxima. E quando aparecerem vários NOx, 3, 4 NOx, aí você vai fazer essa regrinha aqui, ó. A referência sempre é o ico, tá? O menor é oso. Se tiver um menor que ele, é hipooso. Se tiver um maior, é per-ico. Nossa, que confusão. Como é que eu vou fazer isso? Pelo NOx. Eu vou apagar isso aqui e vou te mostrar pelo NOx para você aprender como é que você faz. Tem alguma situação de uma família que tem os 4? Tem. A família do cloro, por exemplo, tem. Veja. Ó aqui. Presta atenção. A referência para nós é a terminologia ico, é o clórico. Está bem aqui, HClO3. O menor seria quem? Cloroso. Não é assim? É, pronto. Esses dois eu já conhecia. Se você tiver um menor ainda, no caso aqui você tem, que é o HClO, você vai escrever hipocloroso. Só que você tem um aqui que ele é maior do que os outros, né? Ó, HClO4, ele é maior do que o ico. Aí você faz assim, ó, per e escreve o resto, clórico. Ah, entendi. Eu vou colocar outro exemplo bem aqui do lado. Ó, aqui, ó, H2SO4, H2SO3, H2SO2. Aqui é o sulfúrico. Presta atenção. O menor dele seria quem? Tirando oxigênio? Sulfuroso. Vamos aparecer um menor do que eles. Hipossulfuroso. Pronto. Beleza? Ótimo. Vamos lá. Alguns ácidos e suas aplicações. Veja aqui. Você já viu no para-brisa do carro do seu pai e de sua mãe uma numeração escrita no vidro? Pois é, aquela numeração ali é para evitar roubo ou para identificar caso de furto ou roubo. Onde é que está o para-brisa? Onde é que está o carro? Aquele número é o número do chassi. O material que eu utilizo para escrever no vidro é o ácido fluorídrico, HF. Aquelas marcações lá, aquela numeração é feita com o ácido fluorídrico, tá? Outro ácido importante, clorídrico, HCl, o que é que a gente pode utilizar? Ele pode ser utilizado na manutenção de pisos, nas superfícies metálicas, para solda. Quem é o HCl? O ácido clorídrico. Lembrando que é o mesmo ácido que o nosso estômago produz. Olha que interessante. O ácido clorídrico também, comercialmente falando, no comércio a gente encontra ele como ácido muriático, tá? Você limpa piso, você limpa superfície metálica para poder fazer uma solda. Ácido sulfídrico, cuidado, H2S, cuidado com isso aqui, tá? O H2S, os ácidos na base de enxofre, eles têm um cheiro muito forte. O enxofre lembra muito o cheiro de quê? De ovo podre. Então, ácido sulfídrico ele é venenoso, viu? Cuidado, o ácido sulfídrico é venenoso, é um gás venenoso, incolor, formado na putrefação, ou seja, apodreceu, de substâncias orgânicas naturais que contêm enxofre. Ele é responsável, por exemplo, pelo cheiro de ovo podre, encontrado em pequenas quantidades em águas minerais, tá bem? As águas sulfurosas. Ácido cianídrico, ó, isso aqui é uma folha de mamona, HCN. Também é venenoso, Vanks? Também. É o nome que se indica com a solução aquosa do gás cianídrico, que é incolor com cheiro característico de amêndoas amargas. Por ser muito venenoso, esse gás é utilizado nas execuções em câmara de gás lá nos alguns estados americanos. Além disso, ele é encontrado em grande quantidade nas folhas de mandioca. Cuidado, fique atento.
Então, aqui eu te coloquei algumas situações, mas antes da gente continuar falando sobre os ácidos, eu vou te dar uma dica que é o seguinte. Às vezes a gente vai fazer uma nomenclatura de um ácido e a gente confunde porque existem muitas nomenclaturas parecidas. Eu vou voltar aqui e vou deixar aqui um espaço para que eu te mostre como é que a gente deve proceder. Veja, eu vou usar esse espaço bem aqui. Eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de algumas famílias que são as mais utilizadas. Vou fazer um quadro resumo aqui, ó, H2SO4, H3PO4, HNO3, HClO3 e H2CO3. Esses ácidos são os ácidos mais importantes dos grupos ICO. Como assim, Vanks? Com esse aqui tu consegue fazer muitos exercícios. Depois eu vou te ensinar a regra do NOx, mas aqui é para a gente já ter de cara descobrir o nome dos compostos. Como assim, Vanks? Você colocou esses aqui, eu preciso memorizar esses 5 para descobrir os outros? Exatamente. Esse aqui, ó, vai ser o sulfúrico. Esse aqui vai ser o fosfórico. Tudo terminando em ico. Do nitrogênio vai ser quem? O nítrico. Do cloro, o clórico. E do carbono, carbônico. Onde é que você quer chegar? Presta atenção. Eu vou tirar um oxigênio dessa molécula, tudo bem? Vai ficar como? H2SO3. Aqui vai ficar como? H3PO3. Aqui vai ficar como? HNO2. Aqui vai ficar como? HClO2. Então, essas situações, quando eu pegar a molécula do ácido que termina em ico e tirar um oxigênio, vai virar de ico para oso, lembra? Então, esse moço aqui vai ser quem? Sulfuroso. H2CO3. Esse vai ser o quê? Fosforoso. Esse aqui vai ser o quê? Nitroso. Esse aqui vai ser o quê? Cloroso. Ah, entendi, Vax. Se você tirar mais um oxigênio, aqui vai ficar como? H2SO2. Aí vai ficar presta atenção, hipossulfuroso. Aqui vai ficar, se eu colocar HClO, como é que ele fica? Hipocloroso. Agora me mostra uma situação que eu aumento o oxigênio. Vou te mostrar, ó. Vamos pegar aqui para tu ver. HClO4. Quando você aumentar um oxigênio, ao invés de sair diminuindo, porque eu fiz assim, ó. Tirei um oxigênio do ico, ficou oso. Tirei 2 oxigênios, ficou hipooso. Aí a terceira e última situação, eu saí do HClO3 e coloquei o quê? Mais um oxigênio, ficou HClO4. Quando você fizer isso, você vai usar a terminologia PER. Pronto. E repete o nome dele. Perclórico. Com isso, meus queridos, eu acabei de apresentar para você a primeira aula envolvendo uma função inorgânica chamada ácidos. Vamos lembrar, os ácidos são subdivididos em 2 grupos, hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio. Os ácidos liberam na presença da água, através de um processo denominado ionização, o íon cátion H+. E os ácidos podem ter nomenclaturas diferentes. Os hidrácidos eu coloco o hídrico no final. Os oxiácidos eu vou olhar o seu NOx, pode terminar em ico, pode terminar em oso, pode ter hipooso e pode ter perico. O grau de ionização eu vou fazer como? O grau de ionização, eu vou dividir o número de moléculas que forem ionizadas dividido pelo total de moléculas. Outra coisa importante é saber a força dos ácidos. Se esse grau de ionização for acima de 50%, eu estou diante de um ácido forte. Se ele for entre 5 e 50, eu estou diante de um ácido moderado. Se eu tiver abaixo de 5, ele é um ácido fraco. Beleza? Estou aqui à sua disposição para quaisquer dúvidas, pergunte à vontade.